Eu estava aqui esses dias, fiz uma oração ao Senhor e perguntava para o Senhor nessa oração. Eu dizia: Senhor, o que o Senhor quer de mim agora nesse momento? O que o Senhor quer de mim nesse exato momento, nesse tempo? E depois disso, o Senhor ele me respondeu. Depois que eu fiz essa oração, perguntando a Ele o que Ele esperava de mim, o que Ele queria de mim nesse momento. E enquanto Ele me respondia, o Senhor, Ele me dizia assim: você anda muito preocupada com as coisas que nem aconteceram ainda. Você fica muito preocupada de como você vai resolver as coisas. Você tem se preocupado demais. E enquanto você se preocupa, você fica irritada e você acaba passando para os outros que estão à sua volta também. E o Senhor ele foi dizendo isso, foi falando: você não aproveita os momentos, você não aproveita o seu dia, porque a sua mente ela já está em resolver aquela situação que nem chegou ainda, né? Você já está preocupada antes mesmo de acontecer. Então ele ia dizendo isso para mim e me dizia que a preocupação estava tirando a minha paz, né? Ela tem tirado a minha paz. Por quê? Porque eu sou muito ansiosa. Eu realmente sou ansiosa. Enquanto o Senhor falava, eu realmente falava assim, é verdade, é exatamente isso. Por quê? Porque eu me preocupo com as coisas antes mesmo de acontecer. Já fico me preocupando assim, como é que eu vou pagar aquilo? Como é que eu vou resolver aquele problema? Será que eu vou conseguir? E por ter tantas coisas para ser resolvida, a gente acaba, eu mesma acabo, por ficar ansiosa, preocupada. E ele me falou uma palavra também que não está vindo agora na minha memória, mas é exatamente assim mesmo que eu fico, né? Eu fico completamente desesperada e passo desespero pelas pessoas. Por quê? Não devia ser assim, né? Devia crer em Deus, né? E muitas vezes, por eu ser ansiosa, eu fico mesmo assim, meu Deus, como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou pagar isso? Então, eu não vivo o dia. O Senhor estava me falando, você não vive o dia. Você não se alegra com os detalhes do seu dia. Você não tem usufruir, né? Do seu dia, das pequenas conquistas, sabe? Daquelas coisas que vai passando despercebido às tuas vistas. De tudo aquilo que você já possui, aquilo que eu já coloquei nas tuas mãos. Então você fica preocupada e essa preocupação tá fazendo mal para você. Essa preocupação tá te fazendo mal, o Senhor disse. Então o que o Senhor queria me dizer, que nesse momento ele queria que eu parasse de me preocupar tanto. E eu perguntando para ele o que o Senhor quer de mim, porque o Senhor disse que é muita agitação. A gente não consegue nem ouvir a voz de Deus. Então, o que ele disse para mim assim: você não consegue nem ouvir, você não tem nem tempo para você ouvir o que eu tô falando. E fazer apenas aquilo que eu pedi para você fazer, né? Não tente fazer o meu trabalho. Aquilo que é para eu fazer, eu vou fazer na hora certa. Eu vou fazer no meu tempo, quando eu quiser fazer. Então você não vai conseguir fazer o meu trabalho e nem vai fazer aquilo que eu estou pedindo para você fazer, porque sua preocupação ela está muito grande, né? Tem muita agitação na mente, a sua mente não está conseguindo nem parar. E eu quis trazer isso aqui agora, porque o Senhor ele pulsou essa palavra, ele trouxe para mim a minha memória, porque possa estar acontecendo com você também. Não está ouvindo a voz do Senhor pelas preocupações de se preocupar pelo aquilo que nem aconteceu ainda e aquilo que não está no seu alcance, aquilo que não é para você resolver, você quer resolver. E o Senhor dizia assim, ó, aquilo que é para eu resolver, eu vou resolver do meu jeito, não queira fazer o meu trabalho.
Então, é isso, sabe? A gente às vezes quer fazer o trabalho de Deus, por quê? Porque nós somos ansiosos. E eu sou muito ansiosa. De vez, eu sou muito ansiosa porque o Senhor, ele tem trabalhado isso em mim, sabe? Porque é como se a gente quisesse tudo na nossa hora, rápido demais, porque a gente fica pensando assim, ó, mas porque o Senhor sabe disso, porque o Senhor não faz isso de uma vez, né? Porque não faz isso de uma vez logo. Mas o Senhor, nesses momentos, ele não muda a situação, não porque ele não queira, mas porque ele acaba por mudar a gente, né? Ele molda a gente, que apesar daquilo ali estar ruim, apesar daquilo ali não estar favorável, a gente consegue passar por cima, consegue, a gente não morre, a gente não afunda, porque nós temos o Senhor. Então ele quer nos mostrar assim, você vai conseguir apesar disso estar acontecendo. Porque a sua força não vem de você, é a minha força que te deixa em pé. Então, muitas vezes ele não muda ainda as coisas à nossa volta, né? Nem porque ele não quer, né? Nem porque ele não pode, mas sim porque ele molda a gente, apesar daquilo ali estar, não está da maneira que a gente gostaria e a gente fica falando, meu Deus, mas o Senhor pode resolver isso, resolve isso de uma vez. O Senhor molda a gente para que a gente veja que então, ele quer nos mostrar que apesar das coisas não estar favoráveis, a nossa alegria não vem das coisas que estão à nossa volta, e sim dele, que a nossa força vem dele. Então, muitas vezes não mudou, não é nem porque ele não queira fazer, não. É porque ele molda a gente. Então, o Senhor, ele me falava isso, ele me dizia que eu estava muito ansiosa, que eu devia parar um pouco, que eu devia respirar e que eu devia usufruir dos momentos daquilo que ele estava fazendo e deixar que aquilo que é a parte dele fazer, ele vai fazer. E ele não vai nem acelerar e nem atrasar no momento dele. Então não adianta nem ficar preocupado, né? Com essa preocupação, passar para os outros também preocupação, ficar tão acelerada, porque o Senhor ele vai fazer no momento dele. Então, se o Senhor também está pedindo hoje para você desacelerar um pouco, parar de tanta preocupação, por quê? Porque quem está no controle é Ele, né? O controle vem dele, Ele sabe como resolver e a gente deve só se alegrar, a gente deve só se alegrar com tudo que o Senhor já nos deu, já nos entregou, aquilo que Ele tem feito por nós, se alegrar de cada dia, sabe? De cada pequeno milagre, de cada alegria que você tem no dia, sua família, sua casa, tudo que o Senhor já te entregou. Então, parar de tanta preocupação, parar de se preocupar com coisas que nem aconteceram ainda. Essa ainda é pior, porque sabe quando a gente pega tudo e vem tudo na nossa mente, eu tenho que resolver isso, eu tenho que resolver aquilo, e isso vai acontecer nesse dia, sabe? Não, o Senhor disse, cada mal tem seu dia, nós estamos no hoje, nós nem podemos estar no amanhã, só o Senhor que está no amanhã. Então o Senhor diz hoje, desacelera um pouco e usufrui daquilo que eu te entreguei, se alegre com aquilo que eu te entreguei, viva cada dia, viva cada dia. Amém? Que o Senhor abençoe.